o país mais pobre das Américas enfrenta a sua maior tragédia. Um terremoto no Haiti, o pior em 200 anos, devasta o país. Tudo mudou na sexta-feira. De repente, a parte elevada onde fica a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a ceder. Em poucos segundos, toda a barragem vem abaixo e uma onda de lama avança. Uma nuvem de poeira sobe no ar, enquanto o chão do terreno vai desaparecendo sob a avalanche de rejeitos de mineração. Meu Deus do céu! Vai, sai. Todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. Sempre que tragédias como essas acontecem, lá está a ADRA, a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Foi assim no terremoto do Haiti, que ocorreu há 10 anos, e no desastre provocado pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, no início de 2019. Um projeto voluntário especializado em ajudar pessoas afetadas por desastres naturais está na região de Brumadinho. É a Carreta Solidária. Membros da Igreja Adventista trouxeram uma carreta para dar alívio aos atingidos. O veículo é equipado com cozinha, com capacidade de fornecer quase 1.000 refeições diárias, sala de apoio para defesa civil e atendimento psicológico e lavanderia, com máquinas de lavar e secadoras. Mas o que nem todo mundo sabe é que o trabalho social dos adventistas vai muito além da resposta a emergências como essas que a gente lembrou no áudio dessas reportagens. Ainda existe dúvida também sobre a diferença entre a Assistência Social Adventista, que é um departamento da igreja local, e a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Por isso, nós escolhemos colocar o tema em pauta no primeiro episódio desse podcast, que será apresentado por mim, Wendel Lima, e pelo jornalista Márcio Tonetti, que também trabalha como editor associado da Revista Adventista. Bem, Wendel, mas antes de a gente discutir o tema de estreia, cabe explicar que o Entenda nasceu inspirado em alguns podcasts de notícias, que é uma tendência que a gente tem percebido. E recebeu esse nome por ser um título que você já conhece de uma das editorias da versão impressa e por traduzir bem a nossa proposta de explicar um tema numa linguagem que você compreenda. Então, a gente convida você a acompanhar esse novo canal. Pois bem, Tonetti, e nesse primeiro episódio do Entenda, a gente vai começar relembrando uma decisão tomada há 10 anos, que teve reflexos significativos nas ações humanitárias da denominação aqui no Brasil. Já na segunda parte, nós vamos falar sobre a mudança de foco no trabalho social prestado pela igreja e dar um panorama dos projetos mais importantes realizados ao redor do país. E por fim, numa terceira camada, como nós poderíamos dizer, vamos analisar uma questão instigante. Com que motivação a gente deveria ajudar quem precisa e como isso determina os resultados da ajuda humanitária? Bem, com esse roteiro em mente, vamos nessa então? Você provavelmente já tenha visto algum voluntário por aí usando aquele tradicional jaleco verde com o logo da ADRA. Ou quem sabe até já tenha se identificado dessa maneira em alguma ação solidária na comunidade, como mutirões de arrecadação de alimentos, entrega de sopa para moradores em situação de rua e ações de revitalização de praças e logradouros. Mas apesar dessa associação, a assistência social oferecida pela igreja local sempre esteve sob o guarda-chuva de um departamento em vez de estar ligado diretamente à ADRA. Esse departamento já teve vários nomes. Por exemplo, durante muito tempo se chamou Dorcas, nome inspirado naquela personagem bíblica mencionada no Novo Testamento, que se dedicava ao cuidado dos pobres, vamos dizer assim, a Madre Teresa de Calcutá dos tempos apostólicos. Talvez essa ligação com o público feminino ajude a explicar também, ao menos em parte, a razão de, historicamente, esse ministério da igreja ter sido liderado majoritariamente por mulheres. Wendel, só abrindo um parênteses, eu acho que vale a pena a gente lembrar que se o nosso ouvinte tiver a curiosidade de digitar o termo Dorcas em nosso acervo online, e a gente informou o link aí na descrição do episódio, ele vai encontrar inúmeras referências a esse ministério desde o fim dos anos 1910. Também cabe a gente informar que essa plataforma é aberta, ou seja, permite que você consulte edições desde janeiro de 1906, quando a revista começou a ser impressa. Bem, dito isto, a gente fecha esse parênteses e volta à questão principal. O que mais nos interessa nesse momento é entender que em 2010, uma importante decisão administrativa estabeleceu que o trabalho voluntário desenvolvido pelos membros passaria a se chamar Ação Solidária Adventista. Na verdade, essa medida significou mais do que uma simples mudança de nome.
O voto da liderança sul-americana marcou um processo de reestruturação do trabalho social da Igreja Adventista no Brasil. Em síntese, ele estabeleceu de maneira mais clara as diferenças de atuação entre o departamento, ou seja, a ASA, que é a sigla, de Ação Solidária Adventista, e a ADRA. Em outras palavras, embora a ADRA mantenha vínculo com a estrutura denominacional, ela tem um CNPJ próprio e não depende de recursos da igreja. Não é o caso da ASA, que atua como um departamento, ou como alguns preferem chamar, um serviço da igreja local. Um manual lançado em 2011, cerca de um ano depois da decisão de 2010, também explicou em detalhes essas diferenças. A versão em PDF está disponível na internet e a gente também informou o link para download desse material na descrição do podcast. Para começar a entender o que levou a Igreja no Brasil e na América do Sul a separar de maneira mais clara essas duas dimensões da assistência social adventista, é preciso a gente considerar o processo de evolução histórica desse trabalho. E para isso é interessante voltarmos um pouco no tempo, lá para o fim do século XIX, quando a Igreja oficializou, em 1874, uma associação que se chamava Associação Benevolente e Dorcas, uma entidade que era liderada por voluntários em Battle Creek, nos Estados Unidos. Outro ponto importante é perceber o fenômeno de maneira mais global. O trabalho assistencial da Igreja Adventista a nível mundial, ele começou desde os tempos de Ellen White, e houve toda uma evolução neste trabalho, nessa preocupação de atender a necessidade, principalmente das viúvas, dos órfãos. Isso sempre esteve presente no trabalho da nossa igreja. Esse aí que falou pra gente é o Paulo Lopes, que já liderou a ADRA na Índia, no Brasil, e desde 2014 coordena a agência humanitária em 8 países da América do Sul. O Paulo compartilhou com a gente um panorama histórico interessante sobre o desenvolvimento do trabalho social da igreja. Vale a pena conferir. Principalmente depois da Segunda Guerra, a Igreja Adventista mandou muita assistência humanitária para a Europa, que foi devastada pela Segunda Guerra. E então, a partir deste momento, o trabalho que nasceu na igreja local, ele tomou dimensões internacionais, cruzando fronteiras, onde a igreja, então, começou a enviar ajuda humanitária de roupas, de medicamentos e outros itens de necessidade básica para, não somente depois da guerra, mas depois também para países que sofreram com grandes catástrofes, desastres naturais. Então, dentro deste contexto, surgiu a ADRA a nível mundial. Isso foi no ano de 1983, 1984, como uma ONG da Igreja Adventista. Então, qual era o objetivo da ADRA? Por que a Igreja Adventista criou a ADRA? Foi uma evolução de um trabalho que começou na igreja local, mas que tomou uma dimensão maior. Então, a igreja necessitava agora de uma organização para poder coordenar o trabalho humanitário da igreja de uma forma mais ampla e de uma forma global. É interessante entender que neste processo a igreja nunca deixou de fazer o trabalho social a nível local, a nível da sua igreja, cuidando das necessidades dos pobres membros da igreja e também das comunidades onde a igreja estava localizada. Esse trabalho sempre existiu. Então, veja, neste contexto, o que aconteceu na América do Sul e aqui no Brasil? O trabalho social que era feito na igreja local, ele passou em algum momento da nossa história aqui, começou a ser chamado de ADRA. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma situação no Brasil e na América do Sul, onde nós tínhamos, a nível de igreja local, nós tínhamos as Dorcas, que continuaram fazendo o seu trabalho, mas nós também tínhamos a ADRA, que fazia um trabalho mais amplo. Nós tivemos, por exemplo, na década de 90, na década do ano 2000, nós tivemos grandes projetos no Peru, na Bolívia, no Chile, projetos da ADRA. Então, esses projetos, eles eram projetos que foram implementados em larga escala, estiveram entre os maiores projetos que a ADRA executou em todo o mundo naquela época, mas eram projetos que não eram feitos na igreja local, eram projetos que eram feitos de uma forma bem mais organizada, numa escala muito maior e que exigia uma capacidade técnica muito grande, uma capacidade de implementação muito grande. Então, o que aconteceu aqui na América do Sul? Nós chegamos a uma situação onde o trabalho da ADRA e o trabalho das Dorcas, eles estavam muito misturados.
Bem, você percebeu aí na fala do pastor Paulo Lopes que essas mudanças foram muito importantes para organizar o trabalho social da igreja no Brasil e na América do Sul também. E mais do que isso, para possibilitar que a igreja nessa região do globo fosse mais assertiva na área do desenvolvimento humano, como já ocorria em muitos países do mundo. Mas se você ficou curioso aí para saber mais sobre como a consciência social adventista se desenvolveu, especialmente no Brasil, vale a pena dar uma olhada em uma monografia apresentada em 2005 pelo pastor Wellington Barbosa, lá no curso de teologia do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. A gente também informou o link aí na descrição do episódio. Tonete, mas 10 anos depois da reestruturação do trabalho social da igreja no Brasil, o que mudou na prática? Com essa pergunta, a gente já entra agora na segunda parte do episódio de hoje. A ADRA hoje possui uma estrutura regional. Ela tem líder estadual, nacional, para atendimento a grandes projetos de necessidades e também a catástrofes que são muito frequentes. A ASA continua com atividades a nível de bairro, a nível de igreja local, ajudando as pessoas nas suas atividades e necessidades imediatas. Quem a gente ouviu aí foi o pastor Herbert Boger, que coordena a Ação Solidária Adventista em 8 países da América do Sul. Além do que ele explicou nesse trecho da entrevista, é importante ressaltar que essa reorganização administrativa veio acompanhada também de uma mudança de foco, o que tem relação com aquelas diferenças que a gente apontou lá atrás. Não existe ADRA na igreja local, não existe mais diretores de ADRA a nível de igreja local. Isso deixou de existir já no ano de 2010. Hoje tem diretores de ASA da igreja local. Então o que a ADRA faz? O trabalho da ADRA ele é amplo, ele é um trabalho onde a ADRA busca recursos de diferentes fontes para implementar projetos de um alcance maior, de mais longo prazo nas diferentes comunidades. Na época, como primeiro diretor da ADRA no Brasil, o Paulo que falou aí teve um papel muito importante na implantação dessa nova perspectiva. Hoje a gente pode dizer que essa já é uma visão bem consolidada. Segundo o atual diretor da ADRA Brasil, o Fábio Carbonaro Salles, a agência humanitária desenvolve mais de 90 projetos ao redor do país. Embora uma das ênfases da Agência Humanitária Adventista seja a resposta e gestão de emergências, há programas em várias outras áreas. No Amazonas, por exemplo, um dos focos é a assistência que as lanchas Luzeiro oferecem já de longa data às comunidades ribeirinhas. Através dos anos, muitos barcos luzeiros chegaram e se foram, transportando médicos missionários e medicamentos. A frota agora foi ampliada e temos o Luzeiro 26 e 27, 2 lançamentos do tamanho original, com quartos de dormir para que os médicos possam pernoitar. Existem também os barcos menores para situações de emergência, se chama o Luzeiro Expresso. Atualmente, a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais supervisiona os barcos e os voluntários que vêm para oferecer gratuitamente tratamento de saúde, odontologia e educação. Além desse trabalho sobre o qual a gente ouviu aí na reportagem, nessa mesma geografia bastante desafiadora, também existe uma escola técnica, que a ADRA mantém com o objetivo de promover o desenvolvimento de comunidades do interior do maior estado brasileiro. Vale a gente mencionar também, Wendel, que nos últimos anos, diante do intenso fluxo migratório, a ADRA estruturou projetos voltados para esse público. Dos mais de 4 milhões de venezuelanos que já deixaram o país vizinho por causa da crise econômica e política, quase metade buscou refúgio em países como o Brasil, o que também gerou uma crise humanitária por aqui. Isso levou a ADRA a criar programas em parceria com agências governamentais norte-americanas para prover moradia, saneamento básico e trabalho para as famílias desses imigrantes. Além de atender suas necessidades imediatas, a ADRA passou a investir num plano de interiorização dos venezuelanos. Um programa que no ano passado beneficiou cerca de 2.400 pessoas em 5 estados, conforme vai contar aí pra gente o Fábio Carbonaro. Então a gente procura essas famílias, faz o cadastro dela, pega um currículo, a gente monta um currículo para que a gente possa tentar um emprego para ela em outro local, que não seja Boa Vista, porque lá está saturado, né? A gente coloca uma equipe em cada capital e essa equipe começa a procurar emprego junto às empresas da região, tá? Aí quando a gente encontra esse emprego, que está tudo certo, a gente começa a organizar a vinda do venezuelano de Boa Vista para, por exemplo, Curitiba. A gente não traz antes dele ter um emprego. Conseguiu o emprego,
a gente pega e começa a procurar uma casa para ele, perto da empresa onde ele vai trabalhar, tá? Aí o projeto paga para ele 3 meses de aluguel, o projeto doa para ele uma geladeira e um fogão, doa um kit de casa, que é o quê? Alguns utensílios de cozinha, mais colchão. A gente doa para ele também pelo projeto um botijão de gás e a gente pede que a igreja próxima, da onde a pessoa vai morar, faça o apadrinhamento. Aí nós conversamos com o Exército Brasileiro, que faz o voo, o transporte da pessoa lá de Boa Vista até a capital onde a gente vai fazer a interiorização. Hoje nós estamos trabalhando com Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, tá? Quando essa pessoa chega no aeroporto aqui, a nossa equipe local aqui pega ele, leva na casa onde já está combinado com o proprietário fazer um contrato em nome do próprio venezuelano. Nós depositamos o dinheiro do projeto de 3 meses de aluguel na conta do venezuelano e ele já firma o contrato com o proprietário do imóvel e aí ele já muda para lá. A nossa equipe continua acompanhando ele, continua pedindo que a igreja nos apoie, pegando doações das igrejas aqui, levando o que? Alimentação, todos os utensílios de casa que a gente conseguir ganhar, a gente leva para eles, tá? A nossa ideia é interiorizar mais de 400 famílias durante um ano. A gente já está com 200 e poucas famílias, mais de 250 famílias já feito, que o projeto começou em julho do ano passado, tá? E vai até junho desse ano. Tonete, e esses são apenas alguns exemplos. A gente pode perceber que cada projeto nasce a partir de um mapeamento das necessidades daquela região. Só para citar mais alguns exemplos, nas regiões mais afetadas pela seca no Nordeste, a ênfase principal da ADRA tem sido os programas na área de segurança alimentar. Já no Espírito Santo, por meio de parcerias com os municípios, a ADRA executa o serviço especializado em abordagem social, que se destina a pessoas em situação de rua. Hoje a ADRA aqui no Espírito Santo, ela executa esse serviço junto com o poder público, através dessas parcerias e esses termos que são assinados, no município de Cariacica desde 2012, no município de Serra desde 2016 e no município de Vitória desde 2016. Quem falou aí foi o Clairton Ribeiro, diretor da ADRA no Espírito Santo. No estado vizinho ao dele, Minas Gerais, o programa mais forte é com crianças em situação de vulnerabilidade. A gente também conversou com Herbert Kalbermatter, que hoje lidera esse trabalho com as novas gerações na região. Confira aí um trechinho da entrevista. As atividades da ADRA Minas Gerais iniciaram no ano de 2014 e tiveram seu início justamente com um trabalho de proteção, uma casa de acolhimento institucional, né, para crianças, onde elas têm ali um amparo e é uma unidade de proteção, onde as crianças recebem alimentação, vestuário, cuidados de higiene, né, entre outras coisas, e a garantia dos seus direitos, né, junto às demais redes de retaguarda do município, né, como saúde, educação, transporte, esporte, lazer e tantas outras coisas que, através dessa unidade, se oferece para que a criança que hoje está em vulnerabilidade possa desenvolver a autonomia e ter, né, o seu desenvolvimento integral como cidadão. Então, no ano de 2014, nós iniciamos com uma casa aqui, com uma capacidade aí para aproximadamente 15 crianças, e pelo bom trabalho que a ADRA tem desenvolvido hoje, em Minas Gerais, nós contamos com mais de 16 unidades de acolhimento institucional. São mais de 250 crianças que hoje passam pela guarda e cuidado da ADRA. Claro que todo esse trabalho que a gente descreveu aqui, como você já deve ter percebido, não é feito só pela ADRA. Justamente por ela ser uma entidade jurídica própria e também ser uma organização não governamental respeitada em todo o mundo, isso acaba abrindo portas para receber recursos de governos e também de empresas, além de realizar parcerias com o poder público. Bem, a gente poderia resumir todas essas ações com aquela velha máxima, de não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. E isso traz à tona perguntas importantes que a gente levanta nessa última parte do podcast. Afinal, qual é a melhor forma de ajudar as pessoas numa cultura tão assistencialista quanto a nossa? Pois é, Wendel, num contexto social como o que a gente vive hoje, não há como negar que a assistência aos pobres é extremamente necessária. Para se ter uma ideia, segundo dados divulgados no mês de novembro pelo IBGE,
Em 2018, o Brasil tinha 13 milhões e meio de pessoas vivendo na extrema pobreza. Na classificação adotada pelo Banco Mundial, esse é um grupo que vive, ou melhor dizendo, sobrevive, com uma renda mensal per capita inferior a R$ 145. Em uma entrevista à revista Veja no fim de maio do ano passado, o filântropo José Luiz Setúbal disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é tão desigual que há pessoas passando fome. Então, se você não der comida a essas pessoas, elas podem morrer. O assistencialismo é necessário para solucionar um problema imediato. Você precisa ensinar a pescar, mas enquanto a pessoa não aprende, precisa dar o peixe. Fecha aspas. O Paulo Lopes, que a gente trouxe anteriormente para explicar aquelas mudanças que ocorreram há uma década e que deram um novo rumo para o trabalho da Agência Humanitária da Igreja, concorda que existe lugar para certo nível de assistencialismo. Mas ele observa que o grande problema desse tipo de ajuda é criar dependência nas pessoas. Por exemplo, é muito comum você ver pessoas que passam o dia, ou domingo, ou sábado, indo de igreja em igreja pedindo ajuda. Não é? Então, porque sabem que a igreja tem essa parte assistencial. Então, na visão da ADRA, nós não chamamos de assistencialismo, nós chamamos de ajuda humanitária. Nós o fazemos somente quando nós temos uma situação de um desastre. Mas aí é uma questão pontual e justificável. A gente também conversou com uma educadora que estuda e se dedica ao desenvolvimento social e já participou de projetos humanitários dentro e fora do Brasil. Ouve só o que ela acrescenta. O problema maior é que a gente fica preso num ciclo ali de só assistencialismo, ou seja, a gente fica estendendo esse momento de assistência por muito mais tempo do que é necessário, e aí a gente vira um ciclo vicioso de assistência que agora só causa dano, não causa mais bem para essa pessoa. Essa pessoa continua sendo tomada pela mão mesmo no momento quando ela já podia estar andando sozinha. A Liz Mota, essa aí que você acabou de ouvir, tem falado bastante sobre esse tema em seu próprio podcast, o Papo Missionário. E ela entende que pensar sobre isso é fundamental para qualquer forma de ajuda humanitária. Ou seja, não é algo que se aplica somente ao trabalho que a ADRA desenvolve, que é uma assistência, digamos assim, mais profissionalizada. Segundo ela, o mesmo princípio também precisa ser levado em conta no trabalho voluntário da igreja local, para evitar esse ciclo vicioso do assistencialismo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a entender muito do que é o conceito real de desenvolvimento social. Então, na Bíblia a gente vê Jesus sempre atendendo às necessidades quando era algo assim extremamente importante para aquele momento. Você não vê Jesus distribuindo comida curiosamente. Ele fez isso só em 2 momentos, quando ele multiplicou pães e peixes para multidões em diferentes momentos do ministério terrestre dele, mas era porque ali, naquele momento, o pessoal ficou o dia inteiro e eles estavam com fome e não tinha onde comprar coisa. Nessa mesma entrevista, a Liz também falou algo que, na opinião dela, é fundamental para qualquer pessoa que deseja promover o desenvolvimento humano. A primeira coisa é que, segundo ela, a gente precisa ter uma noção clara do que é pobreza, porque esse conceito nem sempre está muito bem definido na cabeça de quem vai para, entre aspas, levar ajuda. Em um nível ainda mais profundo, ela sugere que a gente faça uma autoavaliação das nossas motivações. Pode ser que a gente está fazendo isso para se sentir bem. Às vezes até numa fala que a gente pega muitas pessoas assim falando e a pessoa nem mesmo percebe e fala assim, eu gosto de fazer algo por outras pessoas para me sentir útil. Então, a gente está fazendo por nós mesmos, entende? Então o pobre é só um meio para um fim que a gente quer chegar, que é o fim de conhecer outros países, que é o fim de ter uma coisa para postar nas redes sociais, ou que é um fim simplesmente de que a gente quer se sentir melhor. Isso é bastante perigoso, isso é bem complicado, porque se a gente vai basear isso, essa motivação de fazer o bem para o outro, no sentimento que eu vou ter no final, o que eu vou sentir no final, a gente começa a ficar cego aos desdobramentos do que a gente está fazendo, e a gente pode acabar fazendo um monte de coisas porque a gente vai se sentir bem no final, mas não está realmente tendo o impacto que vai ser duradouro, ou melhor ainda, que vai realmente gerar transformação. Bem, e é com essa reflexão que a gente encerra o episódio de hoje, que teve roteiro de Márcio Tonetti, participação de Wendel Lima, edição de áudio de Wagner Zil e direção de Marcos de Benedicto. E a gente espera ter ajudado você a entender melhor esse tema. Até o próximo. Tchau.